Olá pessoas, bem-vindos ao meu canal. Já se inscreve aí, deixa aquele like. Bom, Paulo Cogos, o Ancap SU e o Fernando Quioca do Instituto Hofbauer, eles estão em uma cruzada contra os puristas anti-Bolsonaro, né? O Peter até chegou em um vídeo comentar, o Peter do Ancap SU, que as pessoas que são contra o Bolsonaro neste momento estão com as bolas do Dória na boca, não é? Bom, vou comentar sobre isso. Roda a vinheta. Primeiramente, eu quero dizer que eu gosto dos três canais, né? O Instituto Hofbauer, o Paulo Cogos e o Ancap SU. Eu aprendi muito com todos eles. Eu sou fã de alguns posicionamentos deles e neste momento, obviamente, eu estou totalmente contrário e averso ao que eles estão dizendo, mas isso não passa de uma dissonância pontual. Não é nada pessoal, muito pelo contrário, eu considero o Paulo Cogos meu amigo, o Peter eu considero meu amigo, apesar dele ter me bloqueado no Twitter. Peter, não fique tão nervoso, eu critiquei o Bolsonaro, talvez tenha doído porque você estava dentro da cueca dele, mas não fique tão nervoso, Peter. Você é um ótimo produtor de conteúdo, seu canal é brilhante. Não tem por que criar esse tipo de rixa. Mas assim, eu tô fazendo esse vídeo mais pra dizer que assim, eles não estão completamente errados, tá? Primeiro, não há como um libertário se posicionar a favor do lockdown. Não há, tá? E ninguém que é contra o bolsonarismo ou o culto à personalidade de Bolsonaro, o que eles vêm fazendo, talvez até de forma irônica para provocar o pessoal, ninguém que é contra isso defende o lockdown. Quem defende o lockdown é psicopata democrata, que gosta do Dória, que gosta do Amoedo, essas porcarias. ANCAP nenhum. Se leu um terço de um livro, se tem um terço da Anatomia do Estado, a pessoa já não, de um livro introdutório, Anatomia do Estado, as 6 lições, a pessoa já tem pleno conhecimento para dizer, porra, lockdown não dá pra, é intragável. Você pode dizer, olha, a quarentena é uma medida extremamente prudente. Então, se você quiser, faça. Agora, porra, não, o governador pode fechar tudo e bater nas pessoas e prender as pessoas. Não, cara, não, caralho, tá louco? E outro ponto é o armamento. Eles acham, as pessoas que estão a favor do Bolsonaro acham que ser contra o Bolsonaro é ser contra o armamento. Eu acho que na verdade é muito pelo contrário. A tese do armamento existe desde antes do Bolsonaro nascer. E, bom, aliás, estamos falando do Bolsonaro, não do Samuel Cult. E assim, vai continuar existindo depois que ele morrer. Espero que até lá a gente já possa se armar novamente, porque podíamos até 2005. O que acontece é o seguinte, Bolsonaro em discurso, e aí acreditar em discurso político já é uma atitude que eu já considero bem assim, não, né, você não tá acreditando mesmo nisso. E eu quero acreditar que essas pessoas não acreditam no discurso. Nossa, falei acreditar umas 10 vezes nos últimos 10 segundos, né? Mas assim, o que eu imagino que eles pensem, me corrijam se eu estiver errado, eles acham que o Bolsonaro é um grande outdoor para essas ideias. Então, um presidente da República, e eu até entendo esse raciocínio, um presidente da República falando em uma reunião fechada com os ministérios que as pessoas devem se armar para se proteger dos tiranos do Estado, realmente é um puta plot twist. Se você for pensar, é uma situação assim diferenciada, bem diferenciada. As ideias estão chegando nos lugares. E o Porto comentou muito bem sobre isso, que isso é reflexo do nosso trabalho divulgando essas ideias. E não que o nosso trabalho é reflexo da existência do Bolsonaro. E esse é o problema. O Bolsonaro, ele é um parasita, ele pertence à superestrutura, que é o Estado. Que é uma estrutura parasítica, é uma estrutura burocrática, que ela é uma abstração social onde um grupo explora outro grupo. Sem haver nenhum tipo de legitimidade, ele cria uma pseudociência na qual ele é legítimo para explorar outro grupo. E isso é o Estado. E o Bolsonaro é parte disso. O discurso do Bolsonaro sobre armas,
e ser contra o lockdown, ótimo. Sem erro. Sem erro. Bolsonaro, o Júlio Casarré, que é ator da Globo, também divulgou alguns livros do Roupa. Pô, perfeito, ótimo, maravilhoso. Grandes outdoors, né? São grandes ímãs de pessoas buscando essas ideias. O problema é quando o culto passa a ser a persona e não as ideias. Então, o Bolsonaro, quando ele reproduz essas ideias em discurso, como todo político, ele não tem nenhuma forma de vincular essas ideias às suas ações. As ações políticas são extremamente limitadas. Por quê? Porque o Estado ele é impossível. Tá? O Estado ele é uma abstração social que é impossível. Não existe. Não apenas legitimidade, mas eficácia nesse modelo. Esse modelo parasítico, ele é uma intervenção, ele é uma invenção. Qual que é o modelo natural? O modelo natural são pessoas fazendo trocas voluntárias, com base em suas razões. Ou você acredita nisso, ou você não acredita no libertarianismo. Você não acha que as pessoas devem ser livres, você não acha que as pessoas devem fazer trocas voluntárias, você não acredita. Você acha que deve haver uma superestrutura estatal. Marx usa a superestrutura como exemplo do prédio, a infraestrutura é a sociedade, a superestrutura é o que engloba a sociedade, que seria o Estado, que estaria acima da sociedade para impor métricas e normas para essas relações. Se você não acredita que essas relações devem ser voluntárias, você acredita nisso. E é justamente nesse contexto que está o Bolsonaro. E assim, o Cogos, o Ancap SU, o Fernando Quioca, eles não estão totalmente errados, óbvio que não, 99,9% do que eles dizem, eu concordo plenamente. Eu discordo desse culto à persona do Bolsonaro. Porque mesmo que ele fosse um puta libertário, um Ron Paul da vida, eu admiro muito o Ron Paul, muito. É um gradualista, collapsitarian, como ele diz, né, que defende o colapso do sistema bancário primeiro, para depois o fim do Estado. E isso como uma consequência inevitável, que é o que o Peter chama de fatalismo. Eu não vejo nenhum problema no Ron Paul, mas ele é um político. Então, porra, cara, se ele me prometer alguma coisa, eu não vou botar a mão no fogo falando, porra, ele vai entregar aquilo que ele me prometeu, porque o Ron Paul é foda pra caralho. Não, velho, ele é político. É uma coisa... Bom, eu ia falar besteira aqui. Mas assim, eles não estão errados nesse ponto. E aonde eu quero chegar? Eu tava vendo o vídeo do Cogos e ele comenta sobre Matrix. E no meu vídeo sobre Matrix, eu fiz um comentário muito rápido sobre Matrix, porque era um vídeo sobre vários filmes. E Matrix era um dos filmes, talvez seja o filme mais importante e com maior abrangência filosófica dos que eu usei naquele top 5. Mas o comentário de Cogos foi que era sobre a diretora, era nesse último Valhalla, prêmio Valhalla, acho que é o 19º, foi hoje ou ontem o vídeo. Que a diretora do Matrix, que é um homem, neo-mulher, né, 2.0, como dizem as mulheres frutas, o pessoal do funk, né, tem as mulheres frutas, ele é uma mulher banana. O diretor do Matrix que virou mulher, negando uma série de referências filosóficas do Matrix e, bom, é um desastre completo. O comunista só pode fazer merda porque comunista é tipo um macaco com um microfone. Não espere ele ouvir algo lógico dele. E o Cogos comenta que não, Matrix é um filme muito bom, é um filme sobre o mito da caverna de Platão. No meu vídeo eu uso exatamente essa referência filosófica, o mito da caverna de Platão. Mas eu não imagino que o Cogos tenha visto meu vídeo, imagina, ele é famoso, né? Só vê vídeo de gente famosa. Não deve ter visto meu vídeo. Se bem que ele me repreendeu quando eu chamei ele de bobo num vídeo. Mas assim, Matrix é muito além da caverna de Platão. A Matrix é uma simulação. O Neo, ele acorda em Zion. E Zion é outra simulação. Então, Neo acorda que uma realidade era uma simulação para outra realidade que também é uma simulação. E qual é o mundo real em Matrix? Nós, assistindo os 3 filmes de Matrix, não vemos o mundo real. Você vê se você assistiu a Animatrix, que é o que veria, é a história antes e depois de Matrix, e entendendo o que Neo conversa com o arquiteto e com o oráculo no filme 2 e 3. Então,
Matrix é um filme extremamente complexo. A parte filosófica de Matrix, assim, daria pra ficar horas falando. Tem um vídeo muito bom do canal que chama Red Pill, explicando Matrix. O vídeo tem uns 20 minutos, é excelente. Explica, inclusive, esses discursos que eu falei com o arquiteto e o oráculo. Mas assim, Neo acorda da Matrix, que é uma simulação, um mundo perfeito, que é um programa de computador, e descobre que há um conflito entre as máquinas e os humanos, porque as máquinas exploram os humanos. Nessa narrativa, Neo se torna o escolhido e tudo mais para combater a Matrix. Não a Matrix, o computador que cria a Matrix. E no decorrer da história, você descobre que Neo também é um programa. Neo também é um software. Ele é introduzido em Zion para que as pessoas acreditem. Na verdade, Zion tem uma cultura na qual haverá um salvador, haverá um escolhido que vai surgir. E esse escolhido é Neo. E ele está lá para controlar a reação dessas pessoas, inclusive uma revolução. Ele existe dentro do contexto da Matrix para atualizar o sistema com os pleitos. Já que você não pode prever a ação humana, você pode alimentar dados sobre a ação humana. E Neo é nada mais do que isso, nada mais do que um formulário que vai pegar os pleitos sociais e vai atualizar o programa da Matrix para que o conflito continue existindo, mas que os humanos não consigam superar as máquinas. E ao final do Matrix 3, Neo tem a missão de destruir Zion e matar todos os humanos em um programa de computador. E ele poderia escolher um grupo de pessoas, acho que são 5 pessoas, eu não me lembro. Eu assisti esse filme no cinema, não vi mais, já faz uns 15 anos. Mas ele pode escolher um grupo de pessoas que seriam responsáveis por repovoar Zion junto com ele. Então, a pessoa que assiste Matrix, e eu quando assisti Matrix, a única vez que eu assisti, mas quando eu assisti, entendi que Neo acordava de uma simulação para uma realidade. E na verdade Neo acordava de uma simulação para outra. Isso é muito constante no libertarianismo. Então eu considero que Cogos, Capeciu e Fernando Quioca acordaram e viram a superestrutura estatal na qual a esquerda e a mídia mainstream dominam, e com isso eles acham que estão combatendo essa superestrutura estatal. Mas na verdade, assim como o Neo acha que está combatendo as máquinas e na verdade ele está ajudando as máquinas, neste combate eles fazem aliados de uma outra simulação, porque o estatismo ele não se limita à esquerda. A esquerda é indesejável e a direita é ruim, mas menos pior. O menos pior já é parte do jogo do Estado. O discurso em que há um menos pior é parte do jogo do Estado. Na dialética marxista, será apresentado um conflito materialista, um conflito que vai ser baseado nos seus sentidos, e você vai analisar o que é a tese e a antítese e vai criar a síntese. Basicamente, essa é a análise política que se faz hoje. Então você tem a esquerda e a direita, e na verdade as tesouras de Lenin, a ferradura, todas essas estratégias são corretas. Elas dizem, olha, a direita e a esquerda são a mesma bosta, e são, é o estatismo, certo? Só que se você já acordou da primeira, você uma hora vai acordar dessa segunda simulação. Só não sei quando, e espero que essas pessoas que são grandes influenciadores e pessoas que têm trabalhos brilhantes, acordem, certo? Eu não acho que são pessoas ruins. Talvez eles tenham ficado ressentidos com uma outra crítica. E, bom, sinto muito se ficaram, não é a intenção também. Mas também não vou ficar passando pano, né? A questão é a seguinte. Na Matrix, né, Neo seria o predestinado a fazer isso, e o arquiteto fala para Neo: não é a primeira vez que a gente tem essa conversa, já tivemos essa conversa outras 6 vezes, porque Neo não é um humano, ele é um software, então ele já viveu aquela situação 6 vezes, e nas 6 vezes ele criou um cenário na qual a Matrix seria uma simulação e Zion seria a realidade. Em Zion você teria uma religião na qual um escolhido chegaria para salvar Zion, e em todas elas, depois de uma quantidade de tempo, alguns milhares de anos, eles introduzem esse sistema em Zion, que seria o Neo, para atualizar as demandas
e modificar o sistema deles para ficar de alguma forma que aquela exploração se perpetue por mais tempo. Porque a batalha, a guerra, o conflito entre as máquinas e os humanos custa no mundo das máquinas. Então é isso, eu não acho que eles estejam completamente errados, não acho que são pessoas ruins, não acho que são mal intencionados. É apenas isso, o discurso político ele é muito perigoso. A narrativa libertária, e aí eu bato muito nessa tecla de narrativa, porque é preciso entender que ou você tem a narrativa dentro da dialética marxista, na qual o Estado surgiu para conter, que é todo o contrato social e tudo mais, eu chamo de dialética marxista porque isso foi o ponto alto dessa porra. Mas contrato social, Estado Novo, iluminismo, progressismo, democracia representativa, república nova, essas merda aí. Ou você entende isso dessa forma, e aí não tem como você acreditar no libertarianismo assim. Porque você não acredita que você vive no libertarianismo. Você acha que o libertarianismo é uma revolução. E não é. Não pode ser. O libertarianismo não pode ser uma revolução. Eu repito, não pode ser uma revolução. Os anarquistas clássicos já diziam isso sobre o anarquismo. Não tem como ser uma revolução. Ou aquilo é a descrição de como o homem interage. E já existe. O que você deve fazer é retirar os obstáculos. Ou você não acredita. Não acredita que aquilo exista. Acredita que aquilo é um ideal. E está completamente errado. Não tem como aquilo ser um ideal se aquilo é lógico. É a única conclusão lógica, racional. E se não for, parte para outra conclusão lógica, racional. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Mas o problema é acreditar nessa narrativa na qual o Estado existe, ele é necessário, e um político, uma superestrutura é necessária para nos representar. Porque vocês entendem que discurso político ele não tem vínculo entre o discurso e as suas ações, então pouco importa. Vocês entendem que o político serve como outdoor, isso, legal. Só que também ele vai nos representar durante seu mandato, vai passar lá uma lei ou outra a favor da nossa ideia. Não porque ele goste da gente ou porque ele goste da ideia, mas porque ele gosta dos nossos votos e dos nossos impostos. E vai apertar o nosso calço em outro ponto. O governo Bolsonaro vem sendo o pior de todos os governos. E, bom, é lógico que se eu falar na parte de criptomoedas, sim, você pensou isso que eu sei. Nossa, que anacrônico. Como que o governo anterior seria contra a criptomoeda se eles nem sabiam o que era? Pois bem, provavelmente esse aqui também não saberia se não fosse o governo Bolsonaro. Provavelmente o governo Haddad nem teria noção do que é criptomoedas. Eu não estou dizendo que eu votaria no Haddad, eu quero que o Haddad se foda junto com o Bolsonaro no moedor de carne. A questão é, ou você acredita nessa narrativa, que é a narrativa estatal, a dialética marxista, blá blá, ou você acredita naquela narrativa que Roper nos apresenta, que os conservadores apresentam, que os anarquistas clássicos apresentavam, que não eram revolucionários, que as pessoas interagem de forma voluntária e não tem nenhum problema nisso, e o Estado surge como um parasita nessas relações, intervindo, e aí sim trazendo problemas piores para a sociedade como um todo. Enquanto as pessoas estão interagindo de forma voluntária, os problemas que surgiram de forma voluntária e serão resolvidos conforme disposto no contrato, no acordo, conforme o costume daquela região. Ah, mas conservador, Bolsonaro é conservador. Bolsonaro não é conservador, Trump não é conservador, Reagan não é conservador, Thatcher não é conservadora. Conservador é Russell Kirk. Bom, Russell Kirk traz o conservadorismo na base da política da prudência. Ele traz 10 princípios. A crença numa ordem transcendente, moral e duradoura. Podemos até definir que a ética libertária seja muito próxima disso. O conservador adere ao costume, à convenção e à continuidade. Também não tem nada contra a ética libertária. Conservadores acreditam no que pode ser chamado de prescrição. Prescrição é a perda de um direito no tempo. Também não tem nada contra a ética libertária. Se você domina um terreno e você abandona aquele terreno, você perde a dominância, você perde a propriedade sobre aquele terreno.
Então ele se torna sujeito à apropriação primária novamente, e não apenas um terreno, um bem qualquer. Conservadores são guiados por seu princípio de prudência. Conservadores prestam atenção ao princípio da diversidade. Conservadores são refreados por seu princípio de... Conservadores são convencidos de que a propriedade e a liberdade estão intimamente vinculadas. Nada a ver com Bolsonaro e Trump, se vocês pararam para pensar, em nenhum momento ele falou em estrutura estatal. Conservadores suportam a associação voluntária tanto quanto se opõem ao coletivismo involuntário. Eu acho que esse princípio é um dos mais fodidos, é o 8º princípio que o Russell Kirk coloca no livro, é interessantíssimo. O conservador compreende a necessidade de restrição prudente sobre o poder e as paixões humanas. Isso pode ser interpretado como uma apologia ao Estado, mas ele não disse restrição através da estrutura estatal. E não podemos esquecer que os conservadores eles defendem que a estrutura moral da sociedade seja a família, igreja e tal. Então pode ser uma restrição moral através da família, da igreja, não é uma defesa do Estado. O conservador compreende que a permanência e a mudança devem ser reconhecidas e reconciliadas em uma sociedade vigorosa. Interessante esse último. Bom, é isso. O libertarianismo ele não tem nada de liberal ou de ancon ou de marxista. Não. Ele é uma mistura de conservadorismo com anarquismo clássico. Ok? E nessas ideias você vê que o conservador, tanto o conservador quanto o anarquista, eles não têm qualquer ligação com o Estado. Eu posso citar alguns autores anarquistas como Bakunin e Proudhon em diversos trechos, principalmente nas cartas que eles trocam com Marx, que eles se opõem ferrenhamente ao estatismo e ao pensamento revolucionário de Marx, mas isso fica para um outro vídeo. Queria mandar um abraço para os meus amigos Fernando Quioca, Paulo Cogos, Peter Turgenev do ANCAP-SU. E, bom, esperar que vocês acordem de Zion também, não apenas da Matrix. Obviamente não sou contra se opor ao lockdown ou defender o armamento, perfeito. Só que assim, também pouco importa se tem um papelzinho estatal dizendo que você deve se armar. Eu acho que as pessoas devem se armar de qualquer jeito e foda-se o Estado.